Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Marcelo Gonzaga para continuar o tema que a gente estava falando da última vez, que trata sobre a ingenuidade e inocência na educação. A gente estava no finalzinho dessa conversa falando sobre obras de literatura, livros infantis que podem ajudar nesse processo educativo. Infelizmente, nosso tempo acabou e estamos aqui de volta para continuar essa conversa. Então, Marcelo, tudo bem? Maurício, tudo bom? Tudo ótimo. Então, pessoal, a proposta aqui da nossa conversa de hoje, deixa eu até te colocar aqui em destaque, que você que é o nosso tutor aqui. Precisava ser muito mais bonito para ficar em destaque, mas tudo bem. A nossa proposta aqui hoje, então, é trazer algumas ideias de como a literatura infanto-juvenil pode ajudar na educação das crianças. Então, como você é um cara que conhece muito isso, inclusive estamos para gravar um curso exatamente sobre esse tema, com mais detalhes, uma proposta um pouquinho mais profunda, mas a gente podia aproveitar a conversa de hoje para isso. Como é que isso pode ser feito? Não, inclusive, sem querer fazer nenhuma crítica, né, a outra conversa que foi muito boa, esse, na verdade, era o meu planejamento inicial, era falar desse assunto e fazer as relações, mas daí a gente foi entrando em outros temas para falar da ingenuidade. Por isso que eu fiz questão de voltar no tema, que a gente corrompeu a proposta inicial. Não, mas ficou legal, achei que valeu a pena. Ficou bem interessante. Assim. Então, mas aí, aproveitando o gancho, né, das duas coisas, justamente a gente vai mostrar, ou pelo menos tentar, né, trabalhar aqui, a gente vai conversar sobre essas histórias, pelo menos as histórias mais comuns, né, que são contadas para as crianças, ou pelo menos que as crianças conhecem, que são mais veiculadas, essa coisa toda, e algumas das modificações que elas sofreram com o passar do tempo, e a parte importante, que é o que eu quero chamar a atenção, é justamente qual é a intenção dessas histórias, né? Quando a gente vai falar de obra de arte, essas coisas, existe um componente de intencionalidade que é impossível de você evitar, né? Afinal, a arte é feita por pessoas e as pessoas têm intenção quando elas fazem, né? Então é impossível você falar, isso daqui não quer dizer nada. Alguma coisa sempre quer dizer, né? Tem coisas que a obra de arte diz que são, inclusive, alheias à própria intenção do artista, né? Ele não percebe que aquilo tem aquela dimensão, mas tem. Né? Existe até aquela ideia de tentar entender a biografia de um autor pelas obras dele, entender como que aconteceu a vida ali. Às vezes aparece mais da vida do autor na própria obra do que, enfim, muitas vezes sim. biografia. Então, o contrário também acontece, né? A crítica que é feita da obra diz mais a respeito do crítico do que da própria obra, né? Então há muita gente que vê muita coisa na obra que na verdade não existe ali propriamente dito, apesar de ser uma interpretação possível, aquilo diz muitas vezes mais a respeito da interpretação da pessoa, daquilo que ela consegue extrair da obra, do que da obra em si. A obra de arte, né, ela tem um componente de abertura de interpretações razoavelmente grande. Então ela pode se prestar em inúmeras formas, em inúmeros papéis, óbvio, sempre dentro daqueles limites, né? Aquela história que o pessoal gosta de fazer, imagine que o fulano não está nessa situação que foi apresentada na obra, se estivesse em outra situação, isso está fora da obra, né? Quando a gente está falando da obra, ela tem aquela circunscrição específica, ela é o que foi contado. Aquilo que foi contado a gente pode analisar, o que não foi contado está fora da obra, né? Fica especulação que ultrapassa ali a própria responsabilidade da obra nesse sentido. Estou falando da obra de arte, né? E as histórias infantis, que aliás é um conceito bastante problemático, né? Há muita discussão a respeito do que é uma história infantil, se as histórias são infantis, né? Se você pode dizer que existe um componente, uma classificação específica para tratar de histórias infantis. Então isso daí é uma discussão, né, que as pessoas normalmente não conhecem, isso é uma discussão para o pessoal que é bem mais ligado a essa área, né? Mas popularmente, né, aquilo que em inglês se chama folklore, né, o conhecimento do povo, que nós chamamos de folclore, isso normalmente estão ligadas a essas características dessas histórias infantis. É como se fosse um condensado de sabedoria popular que é colocado numa história com começo, meio e fim, e normalmente, justamente nessas histórias mais infantis, elas têm algum componente de ensinamento para passar. Né? Seja ele declarado ou não, sempre tem um elemento moral que é para a pessoa refletir a esse respeito. Então você pode começar, né, as mais famosas, que o pessoal lembra, são as fábulas do Esopo, né, que aí tem aquele componente certinho de como é uma fábula, tem os animais falantes, tem a moral, no caso dessas fábulas, elas têm a moral descrita no final, tem a historinha e diz qual é a interpretação dita correta daquela história.
Né? O Fedro também vai continuar, depois o La Fontaine vai retomar, né, pelo menos nessa linha, e tem essas histórias que ficaram famosas, que são dos irmãos Grimm, do Hans Christian Andersen, que são as depois chamadas de histórias da Disney, né, porque a Disney pegou e readaptou aquilo. Então, quando a gente vai tratar de histórias para crianças, é muito difícil a gente descartar esse componente moral da coisa, né? Você não vai oferecer para a criança uma obra muito aberta, porque ela própria não tem experiência suficiente para tirar conclusões, vamos dizer assim... Não é nem inocentes a palavra agora, nesse caso, apesar do tema continuar da inocência e da ingenuidade, né? Mas tirar... histórias que não vão ser facilmente deturpadas. Tá? E isso é um problema que eu vou tratar em algumas dessas adaptações. Então, o que você tem? Você pega, pelo menos, essas fábulas mais antigas, elas são fábulas super curtas que tornam ali, vão contar uma historinha de como o crime não compensa, né? Tem os animais, o que rouba, o que engana, ele tem um final meio trágico, aquele que ultrapassa os limites. Tem algumas histórias que você fala... essa moral aqui, acho que não tá certinha, né? Acho que o cara bebeu nessa daqui quando ele foi dar, porque, obviamente, os valores vão se transformando com o passar do tempo, né? Algumas das coisas que a gente acha normal, naquela época, não eram tão normais assim e vice-versa. Então, não é aquela garantia do, não vou pegar essa fábula aqui, esse conjunto de fábulas, essas histórias, e vou ler todas para os meus filhos, porque é garantia de sucesso, aqui não vai ter erro. Você vai achar problema sem a menor dúvida. Né? Então esse é um primeiro cuidado que eu acho importante. Não dá para você simplesmente pegar a categoria histórias, livros infantis e tudo aquilo você oferecer para a criança. Ela não tem maturidade para lidar com isso, né? Mesmo que sejam histórias para crianças, porque além do componente que a criança entende, tem um universo que a criança não entende. E não dá para você presumir que ela vai entender aquilo da forma mais benéfica para ela. Ela pode entender aquilo de inúmeras formas e pode não entender rigorosamente nada. Né? Então, é sempre importante ter um acompanhamento. Essa história do aldeia que um monte de livro que meu filho lê e não sei nem o que é, não funciona. Né? Então, algum acompanhamento é importante porque as histórias, por mais que, a princípio, elas tenham uma intenção boa, correta, né, de ajudar, de educar, qualquer coisa nesse sentido, não quer dizer que elas vão chegar a esse fim. E é aí que eu queria colocar alguns desses inconvenientes. A gente tinha colocado na outra conversa a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Que na história original, né? O lobo ainda vai... Tem essas histórias, chama essas histórias originais, já vou fazer o primeiro adendo, então. É um pouco complexo, né? Porque é muito difícil você saber qual foi a primeira história. Essas histórias todas sofrem inúmeras modificações, justamente porque elas se adaptam às necessidades que o contador de histórias está apresentando. Daria até para fazer uma história das histórias, porque assim, essa história teve tantas versões, até uma pessoa no chat na semana passada comentou que tem uma versão em que o lobo é o coitadinho, né? Coitadinho dele que precisou fazer isso, né? Então a gente chega, você vai percebendo como ela vai sendo atualizada também conforme a necessidade. E a necessidade ou o interesse, é aí que eu quero chegar nessa sequência de adaptações, né? Podemos tratar dessas histórias da Chapeuzinho, então, para mostrar a linha. Então, consolidou-se, né? Aí você tem aquelas histórias mais antigas, numa forma, vamos dizer assim, mais trágica de acontecimentos. Né? O cerne da história continua mais ou menos o mesmo. Tá lá a Chapeuzinho, ela vai até a casa da avó, ela tem os docinhos que ela foi levar. A avó sofre com o ataque do lobo, então já era ali nessa primeira parte. Depois tem aquele engodo, né, do lobo se colocar no lugar da avó, enganar a Chapeuzinho e tentar devorar a Chapeuzinho, e aí como as modificações vão ficando um pouco mais agressivas, né? Então, originalmente, você tem a história em que a Chapeuzinho não sobrevive. Né? Ela é uma criança que vai sozinha na floresta, até a musiquinha, né, que ficou famosa, né, pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Então, a criança vai bem sozinha, numa estrada que passa por uma selva, aquele monte de coisas. Salvo engano, na história, ela escolhe passar por um atalho que a mãe disse que não era para ir, porque era perigoso, e é por isso que o lobo percebe que a Chapeuzinho está sozinha. Então já tem esse inconveniente. O lobo pode ser interpretado de inúmeras formas, ele não necessariamente é um animal, né, no sentido literal. Ele também pode ser alguém, uma pessoa que quer fazer mal. Né? Já é uma outra interpretação que, para a criança não é óbvia, mas para o adulto já é muito mais clara.
né? Mas mesmo não sendo óbvia para a criança, esse símbolo é um símbolo fácil dela reconhecer quando você explica, né? Então, não precisa ter a literalidade para a criança entender. As crianças normalmente são inteligentes, elas conseguem perceber as questões dos símbolos, elas não pegam certas sutilezas, mas o geral do símbolo ela consegue entender perfeitamente, né? E ela também, normalmente, não é tão maluca, né, nem tão despreparada a ponto dela passar a determinados absurdos. Tem certos absurdos que a criança também, ela consegue diferenciar com bastante facilidade, aliás, o real do imaginário. Ela só não consegue quando ela é deseducada, quando ela é constantemente submetida a quebrar essa barreira entre o conto de fada e o mundo real. Aí ela perde a noção mesmo. Senão ela consegue estabelecer essa relação com alguma facilidade. Não é essa a grande preocupação. Senão, apesar de acontecerem tragédias, com aquela história a criança viu lá o super-homem e pulou pela janela, toda criança teria pulado pela janela se fosse isso, né? Não teria sobrado nenhuma. Então, a regra é que a criança consegue fazer essa separação. Bom, aí a criança chegou lá na casa da avó, o lobo foi muito mais rápido, já sabia mais ou menos a coisa, foi lá, se vestiu, né? Numa das versões, essa é a mais gore, né? É a mais pesada das histórias, pelo menos das que eu conheço. O lobo, ele não come a avó, mas ele mata a avó. Ele oferece um banquete ali para Chapeuzinho, que é o da avó, né? Então é pedaços da avó que a Chapeuzinho come, e depois ele come a Chapeuzinho e beleza. Fim da história pro lobo. O lobo sobreviveu mais um dia, né? Comeu e se empanturrou. Aliás, tem até um negócio que ele obriga a Chapeuzinho a ir deitar nua com ele na cama quando ele vai devorar. Ou seja, a história vai ficando cada vez mais problemática do ponto de vista da lição que a gente pode aprender, né? Então ela vai ficando mais clara para um adulto, né? Essas já não são nem quase sutilezas, já são obviedades que você vai percebendo que aí tem coisa de abuso, coisa toda. Beleza. Então, essa é uma primeira. A outra, o lobo vai, devora a outra e vai voltar feliz também. Tem essa sequência. Qual é a importância desse tipo de história? É aquela questão que a gente estava trabalhando da ingenuidade e da inocência. A criança está numa situação de risco sozinha. Uma criança não tem meios de se defender sozinha. Ela não tem força nem astúcia, muitas vezes. O fato dela ser inteligente, que nem eu tinha defendido, não quer dizer que a criança é astuciosa. Ela não tem isso ainda. Ela é ingênua. O que mostra isso? A conversa do lobo com a Chapeuzinho. Que olhos grandes, que nariz grande, que boca grande. Ou seja, ela não reconhece a avó. Mas, porque a situação toda está dizendo que a avó, ela está na casa da avó, o lobo está com as roupas da avó, está no lugar onde a avó fica, ou seja, ela está questionando a própria condição de julgar. Isso na criança é comum, porque ela ainda não tem o acúmulo de experiências a ponto dela ter essa convicção no julgamento que ela está fazendo. Tá? Então, isso é o ingênuo. Ele percebe, ele tá detectando, ele está notando que há alguma coisa errada, mas ele não tem essa segurança de reavaliar a situação. Ele se coloca em dúvida em primeiro lugar. E aí a tragédia acontece por quê? Porque não há ninguém para suprir esta falta. Então, qual é a lição que você pode extrair daí? Muitas, né? Não pode deixar a criança sozinha. A criança, quando detecta alguma coisa de errado, ela tem que perceber, ela tem que... Tudo isso está sendo colocado aí. Não adianta você ser claro nas orientações que ela vai fazer o que der na telha depois, né? Isso. Porque muitas vezes a criança ela presta mais atenção na regra indireta, que é, por exemplo, ouvindo a história, do que você dando todas as regras pormenorizadas para ela. Ela não consegue fazer tão clara a associação de que a regra que ele me deu se aplica a essa situação. Mas a história faz com que ela perceba. Ela fica esperta, ela fala, entendeu? Talvez isso aqui seja meio estranho, que nem aquela história que eu escutei. Ele sente que tem alguma coisa ali, é mais intuitivo. Ele fala, a criança ela detecta a situação e fala, tô achando isso aqui parecido com aquela história. Né? Agora, se você for procurar, pedir para ela, aponta quais são os elementos que você viu que são de similaridade, né, ou de identidade, ela vai ter dificuldade, ela vai falar... Nem sei, acho que não. Ela vai começar a se distanciar porque não tem o lobo, porque não tem isso, ela não tá não sei das quantas, mas ela sente que naquela história ali tá mais ou menos se encaixando com aquilo que ela conhece. Mas bom, então essas lições são lições que podem ser e devem ser extraídas, né? Que vão mostrando para a criança como ela pode se colocar.
Ó, apareceu ali a pergunta. Histórias assustadoras não vão traumatizar as crianças? Depende como você apresenta a história. Se você vai apresentar a história e não ajudar a criança a entender que isso é uma coisa evitável, aí, logicamente, que você vai aterrorizar a criança. Por exemplo, a Chapeuzinho foi lá. O que ela vai fazer? Nada. A Chapeuzinho estava fadada a morrer nessa história toda desde o começo. Aí a criança fica com medo. É um medo irracional, porque ela fala, bom, qualquer coisa agora me ameaça. Né? Eu não posso ir no banheiro sozinha, porque pode acontecer alguma coisa. Então você está criando uma situação problemática para a criança. Ela tem que ter garantias, forças. Qual é a garantia que você mostra nesse caso? Uma criança não pode ficar sozinha para ir lá na casa da avó, atravessando a floresta inteira, aquela coisa toda. É uma situação específica. Né? Agora, qualquer coisa, detalhe insignificante que acontecer, você está sujeita a ser devorada pelo lobo, então você está traumatizando a criança. Depois ela vai ter uma dificuldade muito maior de se livrar deste problema, desse trauma, desse terror, porque isso está sendo colocado de uma forma mais emocional do que racional. Você está criando nela o temor. E aí, naturalmente, ela vai responder adequadamente. Os gregos, por exemplo, quando faziam aquelas... E era para adultos, hein? Eles não tinham peças para crianças. As peças das tragédias, das comédias, eram todas para homens adultos, aliás. As cenas de muita violência, de coisas explícitas, não eram representadas. Elas eram indicadas. Né? Quando tinha lá a morte do não sei quem, o esquartejamento, isso acontecia fora da cena. Eles só falavam da consequência daquilo. Se isso para os adultos era feito dessa forma, imagina para a criança. Então essas coisas muito explícitas, elas não precisam aparecer, porque elas vão ofender a sensibilidade das crianças. Tá? Agora, se isso não for feito desse jeito, a história é contada e a criança percebe que aquilo podia ser evitado. Ela tinha alternativas. Né? Ela talvez não possa lutar contra o lobo como o lenhador faz nas histórias seguintes. Porque ela não é adulta, ela não tem força, ela sabe que a posição dela de criança é uma posição de fragilidade. Mas ela percebe que ela não precisaria se colocar naquela situação se ela tomasse alguns cuidados. No caso da Chapeuzinho Vermelho, a obediência às orientações da mãe a teria salvado. Porque o lobo não teria descoberto a Chapeuzinho se ela não tivesse saído do caminho que a mãe orientou. Começando pelo atalho, que é o que expôs ao risco inicialmente foi o atalho, né? Exato. Não foi o fato dela ir visitar. Isso, perfeito. Então, na verdade, a orientação dos pais não era em si um perigo. Eles estavam sendo prudentes, digamos, orientando da maneira correta. Se tivesse feito daquela maneira, tudo bem. Eu não sabia desse detalhe. Começa o problema quando ela muda o trajeto. Então, né? Sim, porque esse trajeto é um trajeto que ela já fazia costumeiramente. E naquela circunstância a mãe não podia, eu não lembro exatamente por quê. E falou, não saia do caminho que você conhece. E ela saiu para pegar flor, cogumelo, eu não lembro que diabos ela foi pegar lá no meio do bosque, né? Que ela quis sair pelo caminho diferente e foi a hora que aconteceu que o lobo percebe a fragilidade. Tá ligado até com aquela história que a gente tinha falado, né, da experiência do não saia com estranhos, né, que vai lá o sujeito fazer o teste, vai com o cachorrinho e a criança vai. É exatamente a mesma situação. Né? É a criança desrespeitar a orientação do adulto, que naturalmente é mais experiente, a troco de nada, para saciar uma curiosidade, uma vontade momentânea. Esse é o segredo dessa história. É isso que está sendo colocado. Né? Então parece que é uma coisa insignificante logo no começo da história, mas é ela que vai dar ensejo a todo o resto. Pequenas caprichos e vontadezinhas das crianças que são contra a orientação dos pais. Sim, podem gerar consequências desastrosas. Tá? Agora vem a outra história, que um dos motivos dela ter sido modificada foi por conta dessa pergunta que foi feita, inclusive do terror causado, do medo que isso pode trazer. Né? Então, o que acontece? A criança é inocente, né, e ingênua, mas eles vão focar muito na inocência da criança. E por conta disso, misturando esses dois conceitos, né, que a gente tinha apresentado na outra vez, o que você faz? Você acaba misturando os dois e defende os dois ao mesmo tempo. Qual é a mensagem que você dá? Primeiro, a desobediência aconteceu de qualquer forma e ela se colocou em perigo por causa disso. Mas uma providência apareceu para ajudá-la. Então, o que você faz? O que você está fomentando neste caso? Você está dizendo para ela que, apesar dela ser ingênua, alguma coisa vai acontecer para protegê-la. Porque ela é boa. Entendeu? Isto eu nunca acho razoável.
Não quer dizer que não haja providência, muitas vezes, que ajude. Isso acontece o tempo todo. Mas contar com isso é muito imprudente. Muito imprudente. Né? Então, qual é a mensagem que você dá? Aquilo que a gente tinha conversado outra vez. Você faz a questão da construção da prudência, da construção da previsão. O resto que está fora do nosso controle, a gente conta com a graça. Né, com a bondade, com a coincidência, como vocês queiram chamar. Mas você não pode contar com isso como um elemento do seu cálculo. Isso está fora do cálculo. O cálculo é não saia do caminho para não acontecer problema. Saiu do caminho, o problema aconteceu. Ela ser salva é uma coisa impressionante. Não é um dado que a criança pode contar com isso. Né? É uma coisa alheia a isso. Então, esse é o caminho da coisa, né? Por que eu acho que houve uma falta de cuidado com o problema da prioridade? O caso da educação, que aparece muito nessa questão da literatura infantil, é o seguinte: você está lidando com criança. Necessariamente você a está educando de uma forma ou de outra. Qual é a sua prioridade quando você faz isso? Você a está preparando para as circunstâncias da vida, como as histórias antigas faziam. Por quê? Porque antigamente era tudo muito mais difícil. Né? Nessa época que essas histórias ficaram familiares, né? Que elas foram condensadas, etc. As crianças, de fato, apareciam naquele problema do bosque. Né? Muitas vezes havia um bosque, de fato. A criança podia sumir na história. Né? Então, a história era toda modulada para esse tipo de circunstância. Hoje a gente já não tem mais isso, né? A gente está muito mais acostumado com uma vida urbana, cheio de coisas, cheio de tecnologia, de cuidados, essas coisas. Então, houve uma mudança de prioridade em focar numa pretensa bondade das coisas. A natureza não é mais tão constrangedora, ameaçadora quanto ela era antes. Então, você vai pelo aspecto do fomento do que se considerou uma coisa de bondade. Né? Você vai ser ajudado porque você é bom. Isso vai gerar um monte de consequências negativas, né? Que é aquilo que a gente também tinha conversado por que as coisas boas não acontecem comigo? Por que eu não ganhei na loteria até hoje, se eu sou uma pessoa tão simpática? Né? Você fica começando a cobrar coisas dos outros, do mundo, da vida, coisas que são absolutamente irreais e improváveis. Mas você fica com a sensação de que você é credor de alguma coisa. Né? Porque eu sou uma pessoa boa, e isso é questionável, hein? As pessoas que mais se consideram acima do bem e do mal, elas são as que mais fazem um monte de absurdos. Mas, de qualquer maneira, ela se considera credora. Os outros me devem algo, o mundo, a vida me deve algo, porque eu fiz tudo do jeito certo. Isso é um péssimo pensamento para se ter, né? Especialmente na criança. Isso é muito difícil de tirar depois. E daí passou-se para o ponto seguinte, que é essa história que você colocou agora, né, do lobo, que essas eu acho que elas têm que ser absolutamente afetadas, as duas, né? Essa eu não consigo encontrar nenhum motivo dela ser apresentada para a criança. Por quê? Porque quando você relativiza a maldade, né? Por exemplo, o lobo não era mau, o lobo era um coitado que estava com fome, que comeu, paciência, né? O ciclo da vida funcionando. A criança não tem maturidade para lidar com o que a gente chama de área cinzenta. A criança, para ela construir maturidade para depois lidar com a área cinzenta, ela precisa ver as coisas no preto e branco. Isso aqui é bom, isso aqui é mal, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E conforme ela vai amadurecendo, ela tem condições de entender nuances nesse processo. O sujeito que é mal, ele teve ali uma vida muito ruim. Tá, entendi que ele teve uma vida muito ruim. Por isso, eu tenho compaixão, agora que eu cresci e entendo. Isso não o exime da maldade. Ele continuou fazendo maldades, mas eu entendo que a situação dele foi muito difícil. Né? Então, é daí que nasce essa compaixão. A criança não tem como fazer isso. O que ela vai dizer? Você está ensinando que o mal não é mal. Depois ela não tem como fazer essa distinção. Ela já foi, vamos dizer assim, programada para enxergar a coisa desta forma. Um outro caso, já fazendo a mudança, é o da Bela Adormecida. Né? A Bela Adormecida teve uma mudança drástica, absurda. Né? O conto antigo, que tem aquela questão da bruxa, que ela dorme, etc., o rei vai e encontra, não a acorda, né? Não que ele não tenha tentado, mas ela não acordou, mas de qualquer maneira ele ficou apaixonado. Ele abusa dela, né? Sexualmente, quando ela está dormindo. Ela fica grávida.
ela dá à luz, isso tudo dormindo, a gêmeos, e ficam lá as crianças, né, sobrevivendo da mãe ali que tá dormindo, até que uma delas, ao invés de ir ao peito, foi no dedo, né, para sugar, e conseguiu tirar a farpa envenenada mágica lá, aquela coisa toda, e daí que ela acorda. Daí ela pega as crianças, ou seja, a história é muito mais escabrosa. Não, essa versão é maneira. Essa é a versão que eles dizem original da coisa. Depois ela encontra o rei que estava numa outra situação. Eu talvez esteja misturando duas histórias, mas eu acho que é tudo a mesma. A mãe não queria que ele casasse com ela, tenta matar os filhos e fazer de novo banquete. Essa história do cozinhar e comer o outro é muito interessante, porque tem um monte de coisa envolvida nisso. Parece direto, né, nas histórias. Parece o quê? Aparece direto esse negócio de arrancar pedaço e cozinhar, é muito sim, louco, mas isso tem um monte de significados simbólicos e literais, inclusive, né? De antropofagia. Bom, daí ela tenta fazer isso, ela é descoberta pelo filho, o filho salva o rei, né, no caso, o filho da rainha doida. Ele salva os filhos, as crianças, e mata a mãe. Né? Coloca a mãe lá no negócio e se vinga ali. Ou seja, essa tem muita coisa que dá para, vamos dizer assim, aproveitar, né? Isso é uma outra temática interessante nas histórias antigas, de que a família é uma coisa que você também não pode confiar o tempo todo. Especialmente se for família, vamos dizer assim, postiça, né? A quantidade de meios irmãos que são maus nas histórias é muito grande, de padrastos e madrastas, é tudo muito complexo, ou seja, a família é aquele elemento nuclear principal, que quando você sai dele, nem que seja por um dedinho, a coisa já fica escabrosa, né? Então, isso é uma lição interessante para a gente refletir a respeito. Se isso tem alguma validade ou não, né? Tem até o exemplo dos leões. O leão, né, o alfa, quando ele morre, ou é derrotado pelo outro leão, né? Esse novo leão que surge, que aparece, a primeira coisa que ele faz é matar todos os outros filhotes. Ele acaba com a linhagem daquele que ele destronou, e ele faz a nova, né? Então, esse pessoal que é muito liberal nesse negócio de ficar estabelecendo novas famílias, eu sempre acho um pouco arriscado, porque a natureza e as histórias antigas, elas sempre são muito claras, né? Para dizer que isso não costuma ter um resultado muito feliz. Bom, de qualquer maneira. Então, essa é a história da Bela Adormecida. Olha lá como é que foi a primeira história para as outras que seguiram, né? É muito louco. Então, depois dessa... Não sei se você vai continuar aí, você pode responder essa pergunta depois, qualquer coisa. A pergunta é a seguinte, como saber a idade certa para apresentar certas maldades, malícias que existem no mundo para as crianças? Isso é uma questão interessante. A criança está ali com 5 anos, será que é hora dela entender os riscos de certas ingenuidades, no caso, né? Como é que funciona isso aí? Porque, assim, no fundo, a gente está preparando a criança para ser autônoma, ser independente. Sim. Será que com 5 anos já é a idade para ela já saber se virar em certas situações, ou com 7, talvez, ou com 9, ou quando ela começa a sair de casa? Como é que a gente sabe quando que é a hora certa de explicar essas coisas? Não, beleza. Vou só terminar essa linha da Bela Adormecida e já trato. Aí eu já vou pular para da Disney, né? Na história da Disney você tem o problema da Aurora lá que foi amaldiçoada pela bruxa. Isso também tinha acontecido na história antiga, né? Que essa eu só vou pular para a parte mais emocionante. Daí ela vai, fica enfeitiçada. Na história original, se não me engano, esse feitiço dura, sei lá, uns 100 anos, né? Fica todo mundo ali amaldiçoado. Na história da Disney é mais rapidinho, né? E o príncipe aparece, derrota a princesa, aquela coisa toda, e tudo volta ao normal, tem aquele final feliz, que já tem aquela perspectiva que é muito comum a partir do século XX, especialmente, que é essa, especialmente depois da década de 40, 50, fica mais forte. Que tem um elemento importante, inclusive, a respeito das próprias guerras. A gente despreza muito, né, dá muito pouca importância para os eventos que acontecem no mundo e como eles vão tendo reflexos na nossa vida diária. Mas aí, de novo, tem aquele mesma lição do se você é bom, você não fez nada de errado, etc., alguma providência vai te salvar de alguma forma e vai dar tudo bem no final. E depois a própria Disney lançou aquele filme lá da Malévola, né, em que a Malévola era uma pobre criatura mística que foi enganada pelo rei, né, malvado, porque ele era um sujeito sedento de poder e de dinheiro, e
isso fez com que ela ficasse ali, foi traída, foi violentada, foi, num certo sentido, até aleijada, né? Porque ele arranca as asas dela, aquela coisa toda, e ela vai numa missão de vingança. Né? Essa vingança ela queria fazer contra a menina, a Aurora, mas ela fica cuidando da menina, no final das contas, porque as fadas, né, que estavam ali mais ou menos prontas para fazer isso são completamente idiotas, né? Elas não têm, de novo, elas são ingênuas, elas não têm condição de criar uma criança. Então, a Malévola que queria matar a menina, que é a verdadeira mãe que cuida dela. Ou seja, já houve uma mudança muito brusca no sentido original da história. Mas vamos levar isso aí até onde ela vai, né? No final, é ela que dá que oferece o verdadeiro amor, né? Que é o amor de mãe, aquela coisa toda, e se vinga finalmente do pai. E a Aurora acha isso lindo, né? Meu pai foi aqui morto, etc. Mas classe A, ótimo, achei isso aqui super legal, né? Sim. Ou seja, o que está mostrando aí? Que aquela que todo mundo sempre achou que era uma vilã, que era uma bruxa, uma isso, uma aquilo, era só alguém que tinha sido injustiçado. E estava só procurando que tudo voltasse ao normal, né? O status quo da coisa. Ela estava só reivindicando aquilo que sempre foi dela. Então, você tem aí o quê? A justificativa da maldade. Né? É aquela história de uma maldade com outra se paga. Eu, particularmente, sou um sujeito que acha as histórias de vingança especialmente boas e divertidas. Mas essa eu não achei, eu não gostei. Primeiro porque, de novo, ela está focada num público infantil, né? E você não tem essa distinção clara do que está acontecendo ali, e você faz associação toda errada de valores. O que eles quiseram mostrar nesse filme que ficou óbvio? É aquela história pulou um gato, do patriarcado, né? O homem é mau e ofende a mulher, ele quer o rei, que isso, que aquilo, a ganância, o desejo ali das coisas que submete, subverte todas as coisas. É um monte de problemas que são problemas do adulto, não são problemas da criança. Né? A criança não tem essas preocupações, não tem esses problemas, não são coisas que ela percebe na maioria das vezes. Então, não é uma temática, assim, justificável para você apresentar para a criança. Não estou falando que o filme não pode ser feito. Ele pode ser feito, mas não do jeito que eles apresentaram. Tá? Então, na verdade, o que você percebe? Que isso tudo está sim dentro de um processo cheio de intenções, onde eles entenderam o quê? Não é importante você apresentar diferenças entre bem e mal, ao contrário, é importante você deixar tudo misturado. Só que essa mistura é impossível, porque a criança escuta isso e entende, entendi, o bem é a Malévola e o mal é o rei. Porque a mente dela funciona nestes termos. E isso vai deturpar toda a compreensão da história, porque ela não tem meios de fazer essa associação, esse julgamento ainda. É o problema da zona cinzenta. Não é que a criança... como é que é? Ela tem que aprender a lidar com a zona cinzenta porque o mundo é assim. Ela não vai aprender. Este é o ponto. Ela não tem condição de aprender isso. Ela primeiro tem que aprender as diferenças entre uma coisa e outra para depois ela perceber as nuances que criam todas essas circunstâncias. É assim que funciona. Não dá para você mudar esse processo, nem inverter essa ordem, nem nada, porque não funciona. Não funciona. Né? Então, aí mais um exemplo, né, de uma história que ela tinha uma série de intenções quando ela começou. Né? A mulher que foi violentada, o rei, né, que se aproveitou da Bela Adormecida ali enquanto ela estava dormindo, ele não era mau. Na história ele não era mau. O que ele fez? Mas ele viu a mulher ali, ele tentou acordar, né? Não deu certo. Mas ela tá ali, né? O que eu vou fazer? Então, para você ver o nível da questão. Não é, aí, ó, não é porque o sujeito é mau que ele faz essas coisas, é o problema da oportunidade. Né? É uma coisa absolutamente detestável, mas o sujeito acabou fazendo mesmo assim. Então, tem toda isso aí, já é uma coisa que talvez não seja interessante para a criança ter esse contato nesse primeiro momento, porque não é uma coisa que é tão facilmente explicável e não é uma situação que ela vai ver com muita clareza. Né? Agora, a partir dali você já consegue trabalhar algumas outras coisas, outras histórias, inclusive, se você achar que essa não funciona, aí posso até falar da questão das idades.
inclusive, que histórias podem ser melhor trabalhadas nesse sentido, né? Por exemplo, essa da Bela Adormecida, um pouco mais para frente, é melhor do que para criança muito pequena. Isso pode deixá-la um pouco até impressionada. A criança, ela só pode compreender, né, aquele nível de maldade dentro do que ela também tem condição de processar. Né? Então, a maldade para a criança está muito ligada nessa perspectiva de uma violência mais explícita, né, de alguma coisa mais ligada com vontades muito fortes, né, com desejos que são facilmente identificáveis, que é aquela questão do vício. Depois disso, não tem mais ali o que você apresentar, porque a criança ela não tem como compreender aquele problema. Conforme ela vai avançando na idade, então, por exemplo, 7 anos já começa a entender um pouco mais determinadas coisas. Você já consegue apresentar alguns aspectos da vida com um pouco mais de clareza para uma criança a partir dos 7. 7, 10, depois 12, 13. Ela vai contemplando, porque ela também vai tendo problemas diferentes. É isso que tem que ser levado em consideração. O nível de prudência, né, que você vai apresentando para a criança, de expor essas maldades, a existência dessas maldades, ou pelo menos explicá-las, porque a maldade a criança vai ver, mas ela não vai entender. Tá? É de acordo com os problemas que ela está vivendo e compreendendo. Ela própria apresenta dificuldade. E a partir disso você tem condição de ajudá-la e de explicar o problema para ela. Tá? Colocar coisas novas que ela não tem condição de ver, de sentir nada, aí sim você está criando um problema que a criança não tem, normalmente não vai ter como resolver nem como lidar, e aí você vai ter 2 problemas, né? Os problemas que já existiam e os problemas novos que você está criando. Né? Mesmo nessa questão das histórias, as histórias vão apresentar uma série de circunstâncias ali que a criança não vai entender todas. Você também não precisa explicar todas, pelo amor de Deus. Você só explica na medida que aquilo for razoável, que aquilo tiver sentido dentro da história, não é? Ah, não, eu estou lendo aqui a história com a criança. Pergunta, né? Ela mesma pergunta, por que isso aconteceu? Por que isso é assim? O que significa essa palavra? Às vezes ela ignora uma palavra, às vezes ela pergunta de outra, né? A própria capacidade de processar aquela história vai se tornando perguntas, né? Se tornam perguntas ali na hora da leitura. Sim, porque a pergunta é um indicativo de atenção já, né? A criança focou naquilo por algum motivo. Isso vale a pena você abordar. Porque tem gente que, não, eu tô lendo aqui a história com a criança, se ela não conseguir reproduzir essa história perfeitamente até o final do livro, é porque ela não entendeu nada. Pelo amor de Deus. Né? Deixa a criança não entender o que ela quiser. Depois você repete a história, vai explicando aos poucos, porque tem coisa que a criança não vai conseguir entender mesmo. E se você forçar o entendimento, muitas vezes você vai criar um problema. Sim. A criança não tem condição de pegar aquilo. Por isso que o pessoal que faz histórias adaptadas, eles levam isso em consideração, que eu acho também, eu não acho ruim, mas acho que é bom prestar um pouco de atenção, né? As adaptações naturalmente vão passar pelo crivo daquele que fez a adaptação. Que ele também tem as prioridades dele, os interesses dele, os estudos dele, o raio que parta. Então, tudo isso e tem que ser bem medido. E a noção dele da maturidade de uma criança. Perfeito. Isso aqui, para mim, é o que chama bastante atenção. É um adulto tentando entender o que uma criança é capaz de entender. Exato. Né? Isso e aí, muitas vezes o que geralmente acaba acontecendo é o oposto. A pessoa subestima a capacidade da criança. Sim. E aí acontece o seguinte, ela tira as palavras mais difíceis, ou seja, reduz a exposição ao vocabulário, ela diminui a duração da história, fala, a criança vai prestar atenção por todo esse tempo. Então, você tem o quê? Redução de vocabulário, redução de duração, simplificação simbólica, não é isso? Vai digamos, vai diminuindo, né? Sim, porque, de novo, é o problema da prioridade. Se a prioridade, quando você está submetendo, é que a criança entenda tudo, você vai dar uma história idiota para ela, bem reduzida, com palavras bem próximas daquilo que ela já está acostumada, uma história de curta duração, que ela fala, beleza, isso aqui eu entendi quase tudo. Você fala, ótimo, né? É uma história que já estava com 90% digerida. Aí a criança vai, os 90% já estão prontos, aí ela só tem 10% para enfrentar. Então, se o seu objetivo é que ela pegue tenha esse tipo de aproveitamento, tudo bem. Agora, se o seu objetivo é outro, você tem que tratar de uma outra forma. Agora, usando histórias de adulto, né? Você pega aqueles épicos antigos, né? Então você pega a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, qualquer um desses. Todos eles vão ter a mesma coisa. Até desde a epopeia do Gilgamesh, que é a primeira que todo mundo sabe, até sei lá quando, acontece a mesma coisa. É um recurso chamado in media res. Né? Significa o quê? No meio das coisas.
qual é a impressão, a sensação, melhor? Qual é a sensação que isso dá? Que você é pequeno na história. É mais ou menos assim, eu não vou estragar a história para satisfazer você que quer saber de coisas assim como começou. Fica quietinho aí, escuta. O que aparecer, né? Para esclarecer as suas dúvidas, apareceu. O que não aparecer, meu amigo, você vai para tua casa e pensa no assunto, entendeu? E se alguém tiver disposto, conversa contigo. Então, a história é maior do que a pessoa, né? Do que o ouvinte. Isso é uma coisa interessante, porque a pessoa que está escutando aprende qual é o lugar dela muitas vezes ali, né? Que é aquilo não foi feito para encerrar todas as dúvidas dela, para acabar com toda a curiosidade. Ao contrário, né? Ela que tem que se submeter à grandiosidade da história, e o que não foi feito, não foi feito. Foi o que a gente conversou na outra vez, que a gente vê isso na internet, né? No Netflix e coisas assim, né? A série vai desenrolando e as pessoas nas comunidades vão conversando sobre aquilo. Às vezes o cara que está escrevendo a história precisa modificar a história para atender a vontade do público. Sim, quando você olha de fora quando você olha de fora aquela obra, ela às vezes até perde um pouco o sentido. Você vê que ela perde um pouquinho Sim, coerência. Fica esquisita, né? Fica esquisito. Era para morrer um personagem, morre outro, porque todo mundo gosta daquele ali, ou morre um personagem que não devia, o pessoal para de assistir, a série acaba. É muito louco, né? Não, é muito louco, porque se todo mundo fosse bom escritor, escrevia. Né? Se as vontades das pessoas mais comuns, os clichês todos, fossem uma boa... um bom parâmetro para dizer, para indicar a qualidade da história, é só ficar escutando. Você faz enquete, você não faz história. E tem muita obra que ela acaba meio que você não entende bem o que aconteceu exatamente. Nossa, que as pessoas conversam, o que você acha que aconteceu depois? Hoje em dia não, tem que ter um final, e o final tem que ser feliz, né? Sim. Tem que acabar bem. Se acaba mal, é que nem o que aconteceu com o problema da jornada do herói, né? Que foi dizer que é uma fórmula, acabou virando, né? Mas era um padrão que era reconhecido em várias histórias que ficaram histórias consolidadas pelo tempo, né? Aí o Campbell fez aquele trabalho para condensar isso como se fosse num parâmetro, e esse parâmetro, por exemplo, é o parâmetro da Disney, né? Foi durante muito tempo. Não sei se continua sendo, mas foi durante muito tempo. Então você recria aquele parâmetro porque você sabe que no fundo daquela história aquilo mexe com determinados valores que sempre vão funcionar e sempre vão agradar. Qual é o problema? Uma vez que isso vira fórmula, ele também dessacraliza o conteúdo, né? Isso não era feito à toa e nem para qualquer coisa. Agora, quando você faz isso à torto e à direito, você também estraga a experiência simbólica que aquilo significa. Porque não é todo mundo herói, né? Ponto número 1. Segundo, o herói muitas vezes passa por certas provações que não são bem dimensionadas muitas vezes, né? Porque qual é a impressão que você dá com 35 mil histórias de herói, todas seguindo mais ou menos a mesma fórmula? Que você tem uma forma certa de resolver aquele problema. E isso não é verdade. Né? Há inúmeras formas de resolver aquele problema que elas vão ficando... Tira até um pouco aquela ideia de grandiosidade de coisas pequenas, né? Por exemplo, uma vida simples, que a pessoa resolve problemas do dia a dia, problemas pequenos, mas faz aquilo com carinho, com atenção, com dedicação. Aquilo é uma espécie de grandiosidade também. Não precisa ser um herói ali, dominar o mundo, qualquer coisa do tipo. Lógico. Isso você tem, por exemplo, na Grécia. Uma vida digna, né? Você tem dois grandes, vamos dizer assim, pais da literatura grega, né, do mito, que são o Homero e o Hesíodo. O Homero trata das coisas grandes, dos grandes heróis, e o Hesíodo trata das coisas pequenas, né? Os trabalhos dos dias fala, olha como a vida comum é uma vida boa e importante, como ela está cheia de valor, como ela está cheia de importância, né? Ele dá ali a genealogia dos deuses, aquela coisa toda, mas ele mostra a vida do homem comum, e como ela é importante para aquela circunstância. Então, há na obra do Homero e do Hesíodo muito clara essa importância da construção da cultura em que eles estavam, né? É, ao mesmo tempo, um relato e um tipo de legislação, né? Eles estão condensando aquilo para um modelo a ser seguido. Isso nunca deixa de acontecer. O problema é quando isso é feito de forma inconsciente ou de forma direcionada a despeito da vontade das pessoas. Tá? Aquela história do, eu tenho esse valores, eu vou procurar coisas que estão de acordo com isso. Não pode, porque o valor correto, o valor oficial é este outro aqui. Né? Aí você já tem um outro problema. Né? Que
não só nas histórias infantis, mas em todo tipo de história acaba acontecendo isso, né? Então é a tentativa de defesa e preservação do valor vigente por uma série de motivos. Então, as histórias, elas têm esse componente. Qual é a nossa grande vantagem? Porque a gente está adiantado no tempo, né? Nós já passamos por várias dessas coisas, a gente pode escolher as que são interessantes para os nossos objetivos. Né? Quando você está numa cultura que você não tem acesso, que você não tem liberdade, que você não tem nada, você só tem aquilo que está à sua disposição, você não tem outras alternativas. A gente, por conta da circunstância que nós estamos, de acesso à informação, você tem o quê? Você tem a possibilidade de tomar contato com essas coisas, refletir a respeito delas e escolher aquelas que mais fazem sentido. Não quer dizer que você vai acertar, mas pelo menos você tem responsabilidade para isso. Não é aquela história eu sou uma vítima da circunstância, eu posso fazer o que me mandam. Você não é um escravo. Você tem condições e meios de fazer alguma coisa diferente. Ou então é o escravo reticente, né? Ou o corno manso, né? Aquela história do eu até queria fazer diferente, mas é tão difícil, né? Mas todas as histórias são assim. Eu ligo a televisão e só passam aquelas mesmas coisas. Como é que eu vou lutar contra isso? De fato, então, né? Vai fazer outra coisa. Não se preocupa com o assunto, porque você já está declarando derrota desde antes de lutar e ainda vai atrapalhar os outros. Agora começou uma obra aqui. Então, tudo isso vai dar essa medida do que você está procurando, do que é importante você colocar, tanto para submeter as crianças, ou até para o próprio adulto, né? A gente está falando muito de criança porque essa questão da construção tanto da inocência, quanto do cuidado com a ingenuidade, da construção desses valores, todos eles vão acompanhando são mais fáceis da gente observar e tratar desde a infância. Agora, isso no adulto vai funcionar do mesmo jeito. Todas as coisas que eles vão escolher para fazer, para deixar de fazer, para assistir, deixar de assistir, todos eles vão ter mais ou menos esses componentes. E o que você percebe com o tipo de escolha é um reforço contínuo e constante das coisas que eles já reconhecem como boas. Né? Então, aquela história é cheio de coisa aqui que eu quero assistir, você vai ver que existe um padrão nas coisas que você assiste. Você procura mais ou menos as mesmas histórias, mais ou menos os mesmos enredos. Isso é muito preocupante, porque isso te dá uma boa indicação de prioridade, de característica moral, de um monte de coisas. Né? Eu adoro coisas construtivas, coisas importantes, coisas que erigem o caráter, mas quando eu quero descansar, eu vou assistir o filme da Bruna Surfistinha. Bom, então já deu para ver que você não tem exatamente esses cuidados e essas prioridades, né? Na verdade, você tem ali um componente de futilidade bastante preocupante e você é um hipócrita, né? Você está até querendo fingir que você se preocupa com essas coisas mesmo e, na verdade, não se preocupa. Justamente e isso tem reflexo na criança. É bem interessante, né? O tipo de coisa que a pessoa acha engraçado já diz muito da pessoa, né? Sim. O tipo de coisa que ela busca para se divertir já diz muito, né? Ou para relaxar, como você usou aí essa ideia. Isso diz muito sobre a pessoa, mais do que o que ela declara como intenção, né? Lógico. Falei da Bruna Surfistinha por outro dia, foi abrir o Netflix, apareceu ali bem na frente, né, como pôster. Não, da outra vez não, aparece o tempo todo. Ele indica é que apareceu para mim ontem, porque é muito difícil de eu colocar no Netflix. Aparece como sugestão justamente coisas desse tipo, é curioso, né? Tava lá, não sei se é porque filmes, não sei o quê. Talvez sejam os mais buscados, ou talvez não queiram ou talvez eles queiram que sejam os mais buscados. Aí só quem tem acesso aos dados vai eu não saberia dizer. Vai poder confirmar. O pessoal tá querendo assistir a apostila de como virar garoto de programa. Que, assim, cada livraria assim, né, também, né? A pessoa fala que só vende os livros que estão expostos. Os livros que estão assim na estante, assim, enfiados um do ladinho do outro, não vende. Só vende aqueles que estão em destaque. Sim, agora, o paradoxo da Tostines. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Né? É isso aí. Então, tudo isso, né, voltando para o problema da ingenuidade, da inocência, de novo, é um problema de prioridade, de interesse. Não, eu quero que o meu filho seja uma criança eterna, o Peter Pan. Né? Aliás, uma história interessante do Peter Pan. Na história original, se eu não me engano, aqueles meninos perdidos, que na verdade são sequestrados, né, porque a família deles perde as crianças, aquela coisa toda, né? O Peter Pan matava quando eles cresciam, para que não houvesse outra coisa que não criança no paraíso dele, porque só interessavam as crianças. Então,
olha lá, a coisa toda é problemática. E hoje nós temos um fenômeno que já foi classificado ali, pelo menos o nome existe, o termo, que é complexo de Peter Pan ou peterpanteísmo, que é o pessoal que se recusa a crescer, né? Que quer manter... Isso aí é o ápice da ingenuidade. Eu quero me manter criança para sempre. A realidade te impede. Você cresce. Tu já viu criança de barba? Eu nunca vi. Né? Apesar de então, que os psicólogos eles estenderam a idade da adolescência, né, até os, se não me engano, até os 50 ou 60 anos. A pessoa ela se recusa. Sim. Mas isso é ridículo. Ridículo? Provavelmente, ridículo, é um né? absurdo. Porque é contra, espera-se que a maturidade vá acompanhando a idade. Esse que é o ideal. Exato. Né? Não, então, essas tentativas de extensão, elas são maléficas. Ah, não, agora a pessoa ela só deixa de ser criança aos 18 e só deixa de ser adolescente aos 40. Não, ela continua tudo igual. Se ela faz isso, ela tem um problema. Ela tem um problema. Né? Ela tinha que ter que ser tratada, tem que ter vergonha na cara, né? Aqueles excessos de vergonha na cara, tinha que estar em pílula, em pastilha, dar um monte nisso na pessoa para ver se ela dá uma resolvida. Porque você cria, por conta dessa ingenuidade, o que você ensina para a criança com todas essas histórias, com todos esse fomento desses valores deturpados, o que você mostra? Que não é que o mundo é ruim ou não é ruim, etc. Mas o mundo só é feliz se você for ingênuo. Ele só vale a pena se você for ingênuo. Senão ele é uma droga. Né? Aquele pessoal fala, a vida de adulto é um lixo, o conhecimento, né? Aprender te deixa mais triste, porque você vai vendo como as coisas são de fato. Eu queria ser enganado, eu queria ser uma criança para sempre. Você é um imbecil, entendeu? Isso não é uma coisa desejável, isso não é normal. Né? O mundo, as coisas, elas têm que ser enfrentadas como elas são. Você, a partir disso, toma suas decisões. Se você quer melhorar, quer piorar, quer lidar com isso, etc., isso é uma outra coisa. Agora, você se fingir ali, você criar uma ilusão para você se convencer de que aquelas coisas não existem, nem criança faz isso. Ao contrário, o apelo da criança é de descobrir as coisas. Por isso que a criança pergunta, a criança interessada, o mundo para ela é deslumbrante. O sujeito que não quer crescer não vê o mundo como uma coisa deslumbrante, ele vê como um sofrimento terrível. E é curioso que as crianças perguntam, elas vão se encantando, né, ou se assustando por essas maldades, essas dificuldades da vida, e eu percebo que automaticamente, assim, imediatamente elas já começam a pensar, o que eu faço em relação a isso? Sim, é natural. Ela está interessada em lidar com isso. Tem um problema, isso pode acontecer, o que eu vou fazer então? Elas já pensam na solução, né, e esse processo aí é sofrido. Mas é normal, é um processo normal. Tem um problema no dia a dia, quem recebe uma mensagem, uma coisa inesperada, a primeira coisa que você fala assim, cara, eu não sei lidar com isso. Sim. Só que você precisa dar um jeito. E as crianças, eu percebo naturalmente, elas vão atrás dessa coisa, tá? O que eu faço com isso? Certo? Então... Sim, porque o mundo para elas ainda é interessante, ele é deslumbrante. Né? Aí a pessoa fala, ele não é mágico. Para a criança continua sendo mágico. Aliás, esse elemento de magia, que é esse deslumbramento, esse encantamento, ele pode ser mantido. Isso não tem nada a ver com ser criança. Né? Isso tem a ver com você se deixar encantar pelas coisas que o mundo tem a oferecer. E isso tem que ser mantido. Esse é o elemento da infância que não pode ser perdido, que é o que todo mundo joga fora. Se você está num movimento de fuga constante, né? Uma coisa é alguns mecanismos de fuga por causa do cansaço, o próprio descanso é um tipo de mecanismo de fuga, mas é normal. Outra coisa é você querer fugir o tempo todo, você não ter forças para enfrentar nenhuma das situações. Então o que acontece? Você não é ingênuo, você é culpado. Você é culpado. Você está fugindo de uma responsabilidade que é sua, você fez o exato oposto do que teria que ser feito. Agora você é de uma ingenuidade acachapante, é terrível, não tem ninguém mais ingênuo do que você. Você fez o exato oposto do que devia ter feito. Exato. Você até me deu a ideia de um dia a gente pode trabalhar aquele conceito do ócio, né? Que hoje em dia o ócio é visto como a hora de você não fazer nada, né? Não, o ócio é importante porque é a hora de você fazer as coisas. E a gente podia, um dia a gente pode trazer esse conceito do ócio, né, que é o oposto do negócio. As pessoas veem hoje o negócio como uma coisa positiva, o ócio como uma coisa negativa. Enfim, a gente pode ser um tema aí interessante para uma conversa, mas a gente está quase no finalzinho aqui do nosso conversa de hoje, mas eu tinha essa pergunta que apareceu aqui, você estava falando, eu acabei tirando. Tá. O pior que eu li e depois esqueci. Não, certo. Mas hoje o desafio é esse, né? Além de ter muitas histórias, muitas histórias, existem várias versões. Sim. E aí, como é que...
Um bom livro infantil. Uma das coisas é aquilo que eu já tinha apresentado. Quer se queira, quer não, um bom livro infantil é aquele que apresenta certos valores que você defende. Por quê? Não adianta você apresentar valores que você, vamos dizer assim, supõe que sejam bons, mas não concorda. Você vai criar um problema, para você e para a criança. Né? Por piores que sejam os seus valores, são seus valores, né? E são seus filhos. Então vai fazer o quê? A vida é cheia dessas, entendeu? Então, livros que vão reforçar isso são melhores do que os livros que vão contrariar isso, a não ser que você seja disposto a rever os seus próprios valores. Aí sim, aí vale a pena. Né? Então você fala, não, eu sempre achei tal coisa, mas eu queria mudar. Legal, então muda você primeiro, né? Vai fazendo isso aos poucos e vai apresentando isso aos filhos, porque você viu que há coisas melhores do que as coisas que você já sabia. Né? Você já não era o ápice, o suprassumo da sabedoria e da bondade. Você está melhorando e você percebeu que há coisa que você quer melhorar até com um pouco mais de velocidade. Ótimo, tanto melhor. E aí, a partir disso, você vai fazendo esse esforço. Ótimo, legal. Aí você vai procurar, justamente, esses valores são valores consolidados. É muito difícil alguém defender que a covardia é uma coisa boa. Ao contrário, você vai defender que a coragem é uma coisa boa. São valores fortes, são valores importantes. Agora, você é um covarde. Você vai ficar apresentando livros de coragem para o seu filho, isso pode gerar um problema. Porque ele vai perceber que há uma discrepância. E a criança tem a bondade infinita de entre a família. E os outros, ela prefere a família. Então, ela vai começar a questionar a coragem, para não ver o pai como uma coisa detestável. Isso é bonito da criança, que ela é uma criança, coitada. Ela é inocente. Aí, ó. Essa é a parte da inocência que é importante. Ela tenta preservar o que ela ama. Ela nunca vai ver o pai dela como um decrépito, um ridículo, um farsante, um nada. Ao contrário, ela vai tentar racionalizar a experiência que ela tem. E vai tentar preservar todos os objetos de amor dela daquilo que ela está vendo. Então ela vai começar a questionar esses valores. Então, em alguma medida, você tem que defender esses valores também. Então, livros bons, eles passam por esse processo. Então, é muito difícil alguém questionar essas coisas. Né? Pelo menos em sã consciência. E o uso de biografias, né? Eu tenho algumas biografias, que eu tenho uns livros aqui. Eu pensei, será que meu filho vai se interessar por isso aqui? Será que vai fazer bem para ele? Para crianças mais novas, eu acho difícil, a não ser que seja muito adaptado. Né? Por exemplo, tem um desenhinho que é da vida do Benjamin Franklin, se eu não me engano, só que ele é um ratinho. Então, eles mostram a vida dele como um ratinho, fazendo as experienciazinhas ali, se não me engano é da própria, eu acho que é da Disney. Super bem feito, super legal, e é uma biografia, só que super adaptada. Por exemplo, um desenho que me marcou quando eu era criança, eu lembro perfeitamente, até hoje, eu fiquei cismado que eu precisava fumar cachimbo quando eu crescesse por causa desse desenho, era o Ratinho Detetive, que era uma adaptação do Sherlock Holmes. Não é uma biografia de fato, né, porque o Sherlock Holmes é um personagem fictício, mas de qualquer maneira é a história dele, que vai mostrar, ele era um detetive, eu achava aquilo fantástico, maravilhoso, lindo. Então, com alguma adaptação, né, para crianças menores, naturalmente, funciona melhor. Agora, as biografias são boas porque, tanto para a criança um pouco maior, especialmente, quanto para o adulto, elas são uma amostra de uma possibilidade. Né? A literatura sempre trabalha com o possível, mas, apesar de ser possível, a gente sabe que aquilo é improvável. Quando a gente lê uma biografia, a gente não é uma questão de ser provável ou improvável, aquilo é um fato, aquilo de fato aconteceu. Sim. Então, aquilo te dá uma noção do que é possível realizar enquanto ser humano. E isso pode animar a pessoa. Tá? A gente tem muitas noções, por exemplo, de figuras, essas coisas, como uma coisa meio folclórica, né? Até uma coisa idiota, que nem presidente da República, por exemplo, nossa, presidente da República é um negócio meio semidivino, ninguém nunca vai conseguir ser presidente da República. Cara, teve um monte, um pior que o outro, entendeu? É possível você ser presidente da República, por que não? Algum sempre vai ter, né? Não fica vácuo. Ah, não nasceu ninguém pronto para ser presidente da República, a gente vai ficar com vácuo até nascer. Não é assim. Alguém vai ocupar esse cargo, por que não você? Então, o que você faz? Você mostra a biografia. Olha lá, o sujeito era assim, assado, e virou presidente da República. Sim. Normal. Vida Marcelo, normal. A gente tem que encerrar agora, inclusive. Opa. Temos pouquíssimo tempo aqui. Queria só agradecer e pedir para o pessoal mandar mensagem com sugestões de temas. Por favor, sempre muito bem-vindo. A gente sempre fica aqui conversando, pensando o que a gente fala, qual que é um tema que interessa o pessoal. Então, mandem, por favor, tá? E esse tema de literatura é fantástico, é quase que infinito, né? A gente pode passar aqui horas a fio. E, inclusive, estamos bolando alguns cursos dentro da tutora envolvendo literatura infanto-juvenil. Então,
feedback de vocês aí vai nos ajudar a guiar essa programação. Então, Marcelo, eu queria agradecer novamente sua participação aqui, sempre muito bem-vindo. Então, só as palavras finais aí, por favor. Precisando, estou à disposição. Palavras finais. Leiam coisa boa. Sei lá, uma coisa assim. Bom, não dá tempo de pensar numa frase de efeito de fechamento aqui, mas está ótimo. Isso mesmo. Tá ótimo. Valeu, obrigado, beleza? Pessoal. Abração, gente. Valeu, Maurício.